Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega, no programa DigoCast, no quadro Os Prefeitáveis. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, com a minha vizinha de 40 anos, né? Zita Centenário. Não vou contar a idade dela, não, deixa que ela conte, né? Pra poder ficar. Porque senão vai ficar feia, né, Zita? Vai. Seja bem... Seja bem-vinda aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vinda ao DigoCast. Obrigada, Rodrigo. Essa história de ser vizinho é de tempo, né, Zita? Faz muito tempo. Zita, como que você chegou em Amambai? Conta pra nós. O meu pai a gente tinha muita amizade com o padre. A gente morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequenininha, e 10 filhos, né? Era bastante difícil a situação. E o padre convidou meu pai para vir conhecer aqui. E aí ele veio, ficou encantado, já vendeu as terras lá e comprou aqui. E aí viemos embora, estamos aí desde 1970. Eu me considero amambaense, Rodrigo, porque eu me criei aqui em Amambai. Toda a minha vida é aqui. Eu não tenho nem saudade de onde eu nasci. É aqui. Você veio pra cá com? 7 anos. Era uma prole de quantos irmãos? 10 irmãos. Jesus, naquele tempo não tinha TV, né, Zita? Não tinha, era normal, né? As famílias serem numerosas, mas é muito gostoso, né? A gente ter uma família grande de irmãos, né? Eu lembro de você, assim. Eu sei que o programa é pra falar da Zita, mas a gente conta a história também, né? Mas eu lembro que. Da bicicletaria da Dirley, né? Aham. Você é casado com a Dirley, então acredito que todo mundo saiba disso. Né? Mas a Dirley tinha uma bicicletaria que era nos fundos da minha casa É. também. E eu levava a bicicleta lá. E uma vez eu fui. Eu acho que a Dirley nem sabe dessa, nem lembra disso. O meu tio pintou uma Monarquezinha que eu tinha, né? De cinza grafite, lembro até hoje. Uhum. E eu fui lá comprar os adesivos da bicicleta. E o Dirley recortou tudinho. Aí meu tio chegou e olhou assim: Como que você me recorta isso? E brigou comigo. Mas eu saí quietinho, fui lá. Aí eu tio, mas por que de novo? Não, é porque eu recortei errado as coisas. Eu errei na hora de colar. É. É, saudade quando era criança, né, Zita? Muito bom. Eu também tenho muita saudade da infância, ainda mais numa família numerosa. A gente brinca, a gente briga e é uma delícia, né? Depois fica todo mundo adulto, cada um vai ter sua vida, sua família, né? E a gente sente falta disso, né? E Família. Zita, você tá na educação faz quantos anos? Eu estou na educação, em abril desse ano completaram 37 anos. Quase aposentando. Eu já aposentei de um cargo de professora e eu tenho um outro concurso de coordenadora que eu posso aposentar esse ano. Né? E vamos tentar essa aposentadoria até o final do ano. Mas tem vontade? Porque assim. Não, aposentar sim do cargo, né? Mas a Aham. gente pode fazer alguma outra coisa, buscar alguma outra coisa na vida, né? Outros projetos, né? Outras funções, né? Quem Isso- trabalhou uma vida toda não aguenta ficar enfiado dentro de casa, Eu né? vejo pelo meu pai. Mas É, meu pai já pode se aposentar já tem um tempo. Ele fala assim: só vou me aposentar que for compulsório. é. Eu, antes de ir para o magistério, eu era bancária, né? Eu trabalhei, comecei no Banco Financial. Aí o Banco Bamirindos comprou o Banco Financial, eu fiquei 6 anos. Aí eu saí de lá para ir para a escola, porque eu já tinha concluído o magistério, estudava à noite, né? E foi muito bom. Você fez magistério e fez pedagogia depois? Como é que Depois foi? eu fiz pedagogia. Na época que eu fiz pedagogia, não existia em Ponta Porã, não tinha esse transporte para Ponta Porã. Fui para Jales, São Paulo. A gente fez uma comitiva de 8 pessoas, a gente ia de ônibus de linha, ou às vezes ia de van, de Kombi, e a gente ia, ficava uma semana lá, fazia as aulas, trazia os trabalhos, daí voltava no outro bimestre para fazer as provas e tudo. Foi bem, bem puxado. Lembra que ano foi isso que começou? Eu comecei em 87, eu concluí em 89, naquele ano era 3 anos, né? Eu fiz pedagogia com administração escolar. Depois, já em 94, eu voltei para a universidade para fazer orientação educacional, complementação do curso de pedagogia. Daí eu já fiz em Ponta Porã. Você ficou em sala de aula há quanto tempo, Zita? Eu fiquei 5 anos na sala de aula de 87 até 91 e depois eu assumi a direção da Escola Antônio Pinto. Eu fiquei 5 anos na direção da Escola Antônio Pinto.
Zita, você também já tinha. Você foi secretária de educação lá na época Do do. prefeito Dirceu. Só do Dirceu? Do Nestor, não, você não Não, tinha eu era sido? diretora de escola nessa época. Ah, eu achava que você também. Porque meu pai foi um pouco de tempo. Ele era diretor da escola agrícola e eu era diretora do Antônio Pinto. E daí depois ele veio para a Secretaria de Educação, ele foi secretário, né? A gente trabalhava com ele. Legal. E depois eu achava que depois Depois do ele pai foi você, então. foi, o seu pai que passou a chave para mim, lembro até hoje. O dia que eu cheguei lá na CEMED de manhã, ele estava lá me esperando. Legal. E aí ele ficou na direção do Rachid. Eu lembro. A gente trocamos. Isso eu lembro do pai na direção. É, Eu era moleque, eu devia ter o quê? 10, 11 anos. Não lembro ao certo. E Raul, Então, eu não sabia que ele tinha sido diretor, não. foi. o pai diretor da Escola Agrícola, secretário de Educação, diretor do Rachid, coordenador do Dom Do Aquino. Aquino. Legal. O pai é pedagogo, né? E aí É. depois ele simplesmente Fez o foi pro concurso no fora. fórum e foi embora. para lá. Ah, tá. Tudo isso antes do Foi fórum. pro Antes. fora. Legal. Não, mas aí e a história? Você lembra do BO no Rachid que o pai comprou uma impressora colorida? Não lembro. E os professores não sabiam por que o pai queria uma impressora colorida. Depois todo mundo. Putz, aquele Xerox, né? Aham. Colorido. Aí depois todo mundo entendeu a ideia, foi legal, Inovou. Foi acatou na e época que inovou. estava começando a informatização, né? Porque até então não tinha computadores nas escolas, nem nas secretarias das escolas, era tudo máquina de De datilografia. datilografar. É, Ou aqueles mimeógrafos, né? é, Não, eu sei porque eu digitava as provas do Dom Aquino, digitava as coisas do Rachid na época que a mãe era diretora e o pai era diretor, né? aham. Pensa, Raul, moleque de 10, Não é 11 aquele que você anos, quase fica chapado de tanto cheiro de álcool que vai subindo? aquilo, É o mais forte, legal era o né? professor rodar o mimeógrafo na É sala de forte, aula. né? Era muito forte, eu lembro. Era forte. Não, aquilo era forte. É, até hoje nós estamos comentando e estamos mexendo na conclusão da creche. E o Maurício falou assim: não tem mais giz? Falei: não, não existe mais giz nas escolas. Agora é só quadro branco e pincel. E ainda estamos atrasados, né? Quando eu estava fazendo o curso pelo Positivo, e na verdade na sua gestão também foi comprado Uma uma lousa lousa digital. digital. Fui eu que fui fazer o curso, né? E ela Que está é lá na Secretaria de Educação, essa lousa. legal. E aquilo lá, ô, Raul, é como se fosse um tablet É, um num tablet quadro. gigantesco, né? E era muito legal. Muito bom. Para quem não sabe, o meu concurso principal é na Secretaria de Educação, né? Como monitor de informática. Então eu entrei na prefeitura e quem era secretária Era era a assim. Zita. Eu entrei em 2011, né? É. Na época do Dirceu Lazzarini. Nós criamos o cargo, né, de monitor de informática, que não existia. Começaram a ser instalados laboratórios, né? E não tinha esse profissional para trabalhar. E aí Eu foi. lembro que na minha época que eu estudava no Felipe, o monitor que era na minha época que eu estudava, se não me engano, hoje ou esses tempos era. Ele se tornou diretor lá do Felipe lá, né? Que eu esqueci agora o nome dele. Paulo? O Paulo. Um cabeludo, assim, Aham. tal. Então, na minha época ele era monitor. E aí depois ele se tornou diretor da escola. Mas é isso. Zita, e o que te trouxe para política? Ai, Rodrigo, eu sempre estive no meio da política, né? Eu nunca disputei nenhum cargo, embora eu fui assediada a vida toda para ser candidata a vereadora, para ser candidata a vice, mas eu nunca quis. Eu sempre gostei da minha vida um pouco pacata, né? Tranquila. Mas agora eu acho assim que é um outro momento, né? De refletir bastante com a minha família, com meus amigos, né? E a pressão dos amigos para colaborar com o grupo em qual eu estou inserida, e eu resolvi aceitar o desafio, colocar meu nome para apreciação aí da comunidade, né? Do grupo político, na possibilidade desse novo projeto. Legal. Quais são os desafios que você vê que a mulher tem na política, Zita? Você pode falar pra gente? Olha, eu vejo assim que a mulher, ela tem a mesma possibilidade dos homens, né? Embora às vezes as próprias mulheres não votam em mulheres, né? Que acham que as mulheres não têm competência, né? Não têm toda aquela habilidade política. Mas a gente percebe hoje cada vez mais que as mulheres,
estão presentes em todos os lugares, né? As mulheres e os homens, eles têm que ser parceiros, um do lado do outro, colaborando. Eu vejo como pessoa, como ser humano. Então, não é um é mais do que o outro mesmo, nós somos iguais, né? Então, eu sempre tive assim nesse meio e eu acho importante a participação da mulher, porque a mulher tem esse lado de mãe, né, de dona de casa, de cuidar da casa, além do trabalho fora, a gente tem essas outras preocupações. E a gente acaba levando, né, para o nosso trabalho essa organização doméstica que a gente tem. Então você acredita que a mulher ela pode se tornar, ter mais empatia, ela ser mais preocupada, mais dedicada, por conta desses afazeres de mãe, de. Sim, eu acho que isso colabora para a gente, embora às vezes seja um pouco pesado para a gente, né, acumular todas essas funções, mas ele sim tem colaborado bastante no nosso dia a dia. Eu que estou aí no serviço público há tantos anos, né, e eu assim não vejo dificuldade no meu trânsito, né, com sexo masculino, né, com todo esse lado. Tenho trabalhado de uma forma harmônica, né, sem, não me sinto assim que tive preconceito por ser mulher, estar numa secretaria, né, ser uma gestora. Nunca senti preconceito Legal. É porque a gente dessa comentou função. num podcast passado sobre isso, né? Que a gente Sim. vê muitas das vezes os homens, e principalmente nesse caso os homens políticos, às vezes eles têm uma pouca aversão em relação às mulheres. É mais medo de perder espaço, porque sabe que a capacidade que a mulher tem, que nem a gente comentou sobre essa habilidade meio subjetiva, mas realmente de lidar melhor com a emoção, de conseguir se aproximar melhor das pessoas, diferente do homem que é um pouco mais pragmático, a mulher consegue ter essa maior sensibilidade. Então eu acho que às vezes é mais medo dos homens de perder espaço para as mulheres do que das mulheres às vezes não quererem esse espaço, que é mais que o homem ele fica assim muito mais com medo de perder o espaço. Que a Nem você mulher. falou que não sofreu preconceito por ser mulher, acho que acontece muito no caso das mulheres é que às vezes elas precisam fazer muito mais do que um homem para aí sim ela tomar o respeito, que nem você falou. Você tem uma história muito grande, já tem uma carreira muito grande, só que você precisou fazer tudo isso para que hoje você tivesse respeito. É, Se fosse, no caso, um homem, por exemplo, o homem às vezes precisa fazer o mínimo, o básico, já é, nossa, que cara foda. A mulher, ela precisa, tipo, se é. desmembrar em várias, conseguir realmente mostrar para ela o que ela veio, para que aí sim ela ganhe respeito e espaço. É muito interessante esse contraste que acontece, que faz parte da sociedade, né? E assim, assim, nesse cargo de gestora, de secretária, é uma coisa assim, para mim é um desafio. Eu não vejo como um status, as pessoas vejam como um status. Então, assim, eu tenho trabalhado muito, eu trabalho de igual para igual com os meus colaboradores, né? Se precisar sentar no computador, fazer um ofício, fazer um projeto, tem problema, gente. Eu sento, faço. É para hoje? Vamos fazer. Então, a gente sempre tem essa garra, essa determinação de fazer e fazer bem feito. É bem o que você falou, a gente tem que provar que a gente é capaz, né, de fazer igual os homens. Então, só que eu, como coloquei, nunca senti isso de é mulher que está fazendo. Não, sempre tive o respeito. Legal. Isita, o que é política para você? Eu vejo assim, a política, as pessoas ainda interpretam de uma forma muito errada. É você proporcionar para a população melhoria de qualidade de vida, em todos os sentidos, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com educação, a gente está preparando esse cidadão para o futuro. É uma política pública, né? Então, tudo tem que ter políticas públicas, pensando sempre na melhoria da população, né? Começando lá pela criança, né? Que nem nós trabalhamos com a educação infantil, com creche, nós começamos a atender as crianças a partir de 4 meses. E aí os pais às vezes se assustam com a transformação da criança, porque ela chega ali na escola, é sozinha, é egoísta, né? E ela se transforma. Então, é, as políticas públicas são muito importantes, tanto na educação, como saúde, assistência social, então, enfim, em todas as áreas. A gente precisa ter assim bem definido o que a população precisa, né? Ter planejamento, né? Hoje, os órgãos públicos não podem mais trabalhar sem planejamento, tem que trabalhar com orçamento, planejamento, né? E em busca, né, de resolver os problemas que existem na sociedade. Nós temos muitos problemas na sociedade
que precisam ser repensados, né? Que as gestões públicas precisam repensar, né? E discutir realmente, de fato. E essa transformação realmente ela começa dentro da escola, né? Começa na escola. Fala assim, o professor, ele tem uma força muito grande, né? Porque ele está lá com 27, 30 alunos, né? Então, assim, ele é Em cada em sala, cada né? sala. Então, isso ele vai mudando aos poucos. A gente vê assim o quanto as crianças gostam dos professores, né? Quando o profissional é um profissional realmente dedicado, faz toda a diferença, ele muda a vida da criança. Eu lembro, quando eu estava em sala de aula, a gente tinha o João da Barroca. Era um menino com muita dificuldade financeira, tudo, né? E ele procurava chamar a atenção de todos os jeitos. Eu tirava ele da sala e falava, João, vem aqui, vamos conversar. Conversava com o João. Ele, tá bom, professor, eu vou mudar. Tá bom, professor, eu vou mudar. Isso se repetia. A gente não ficava mandando para a secretaria, para o diretor. Nós íamos administrando, conversando. Hoje ele é um empresário em São Paulo. Ele saiu para jogar futebol, né? Ele conseguiu patrocínio. E hoje ele tem uma loja lá em São Paulo. Então, assim, é a construção que a gente vai mostrando. Não é assim você mudar, você mostra o caminho, Eu, né? se- Você oportuniza para o aluno, né? Então, isso é muito importante. eu sempre falo que o professor ele pode alavancar um aluno ou ele pode matar ele na raiz. Exatamente. Depende de como você trata o seu aluno. Eu também tive 10 anos dentro de sala de aula. A gente sabe como é que funciona, Não é? é fácil, né? Você Não. tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? E E ali é o, habilidade, né? e ali é a habilidade de agradar gregos e troianos, ela tem que existir, não adianta. E assim, depois da pandemia, nós percebemos assim que os alunos eles perderam muito o estímulo para a escola, né? E a escola, principalmente para os adolescentes, elas voltaram do jeito que estavam até pior, né? Então, eles não têm esse estímulo de estar lá estudando, pesquisa, usar toda essa tecnologia que existe. Então, são desafios que estão postos aí na sociedade. Bacana. Não é para todo mundo que consegue trabalhar em home office. Então, tipo, ainda mais aí você coloca um profissional que já é adulto. Aí você coloca uma criança, um pré-adolescente, para ele conseguir ter essa capacidade de estudar em casa, que nem foi no caso do Covid, da pandemia, é muito difícil. Então, a É, presença da escola é crucial para que ele se construa como, Ah, como não, Raul, pessoa. eu dei aula os 2 anos da pandemia em home office, com câmera. Cara, não tem. Você não tem um contato com o não, aluno. Você não, é muito difícil. A experiência já muda, né? Já é. É fica muito mais difícil. plástica, né? O professor é um profissional que eu acho que jamais vai ser substituído. A gente precisa, né, desse feedback, desse contato humano um com o outro, é muito importante. Embora os cursos online e as coisas estão todas aí, eu acho que a sala de aula é um aprendizado, é mútuo, né? Sim. Ele é mútuo porque, ao mesmo tempo que você molda o aluno tá te moldando também. Uhum. Essa é uma troca de experiência mútua, né? Sim, Para você se construir como professor ou se construir como aluno, a experiência é igual, né? justamente. Zita, Uhum. a Zita, não política, embora ela viva no mundo político, né? Já há um bom tempo. é, Tirando toda a Zita como cidadã, qual que é a qualidade que ela procura num bom líder político? Eu vejo assim que o líder político ele faz através das suas ações. Nós somos muito observados em tudo, né? Todos nós, ser humano, a nossa postura, a nossa conduta na sociedade como ser humano, né? Então, hoje eu vejo assim que as pessoas elas estão bastante críticas, elas observam, né, o caminhar de cada pessoa, o viver dela em família, na sociedade, no trabalho. Então, as pessoas querem pessoas que realmente sejam verdadeiras, né, que sejam simples, né, que sejam pessoas que estejam dispostas a trabalhar, a colaborar. Assim que eu tenho observado. Ah, fulano é político, mas aquele cara não faz nada, aquela lá não faz nada. Então, assim, as críticas são bastante grandes, porque as pessoas querem a diferença, querem ver um mundo um pouco melhor, né? E eu acho assim que a política, através da política, pode se proporcionar isso, né? Legal. Isita, nas suas gestões como secretária de educação, quais foram as maiores dificuldades que você sentiu?
A maior dificuldade é o recurso financeiro. No final das contas, o que faz Nunca é diferença suficiente. Não é suficiente, né? Embora é vocês sempre a falem assim, nossa, bufunfa. a educação administra um recurso muito grande. Sim, mas as demandas são grandes, né? Por exemplo, a educação infantil é uma educação tão necessária, ela cresceu muito nos municípios e o valor, né, que nós recebemos, né, Fundeb e outros recursos, acaba sendo assim insuficiente às vezes para investimento. A gente tem que fazer manobras, né? É igual a casa da gente, economizar cada centavo para poder investir em outras coisas. Então, uma das dificuldades, né, é o recurso financeiro, porque as redes vão crescendo, vai aumentando o número de alunos, né? E a gestão de pessoas, que é o mais difícil, é a gestão de pessoas. E eu acho que é a maior secretaria, né? É, hoje nós temos na Secretaria de Educação 7.000 alunos. Nós vamos agora com a creche Rosa Maria Osórsky para 21 escolas no município, né? Então, é uma rede bastante grande, né? E aí nós temos em torno de 1.100 funcionários, 1.100, 1.200 na rede municipal. Zita, só por curiosidade, entre centro de educação infantil e escola, quantas aumentaram da última da gestão, dentro da gestão do Bandeira, você sabe quanto Da foi? gestão do É da sua Bandeira. gestão, né, na Isso. verdade. Na gestão do Bandeira, nós desmembramos uma escola da aldeia Mambai, que é a Ipendi, porque aí a área era muito grande, era difícil de gestão. Foi criado o SEI Olinda, né, na Vila Mangaí, agora a Escola Novo Horizonte, né? As outras nós já tínhamos. E agora teremos a Rosa Maria Osório. Então foram 4 novas escolas. 4 novas escolas. O que você acha que foi a sua maior conquista enquanto secretária de educação? Foi assim, nós melhorarmos o nível da qualidade, porque as pessoas viam as escolas no município como uma escola secundária, a nossa rede, né? Porque o Estado também oferecia do primeiro ao quinto. Agora não, né? Houve a municipalização da educação. Os municípios são responsáveis pela educação infantil e o ensino fundamental do primeiro ao quinto. Então, nós pudemos centralizar mais isso, né? Focar na alfabetização. Nós criamos uma política específica para a alfabetização. Então, isso veio trazendo assim melhoria na qualidade. Hoje nós temos a credibilidade. Quando o Dr. Bandeira assumiu a gestão, em 2017, a escola Marlene não tinha nem 200 alunos, tinham 120, ele queria fechar a escola Marlene. Aí, quando ele me chamou, eu falei, não, doutor, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que a gente faz, né? Então, assim, a gestão das escolas, nós investimos muito. Hoje, a escola Marlene tem 500 alunos. Falta vaga na escola Marlene, né? E nós temos lá desde pré até quinto ano. Então, assim, o Dr. Bandeira tem o maior orgulho dessa escola, que a gente conseguiu resgatá-la, né? Resgatá-la. E nós trabalhamos muito também com a formação de professores, a valorização. Formamos os professores em serviço, no horário de serviço. Sempre assim, numa boa negociação com o sindicato, procurando realmente valorizar. Então, assim, teve muitas conquistas que nós conseguimos nessa gestão do Dr. Bandeira, valorizando tanto o aluno como o servidor. Legal. E Zita, de todos esses anos, uma situação inusitada, assim, nos conte, uma situação engraçada que você passou como secretária, ou mesmo como professora. Tem que ter alguma uma história engraçada. Sempre tem um não? perrengue, né? Tem que ter algum perrengue, uma coisa assim. Ai, nós tivemos muitos Não, perrengues. Mas o mais difícil de todos que eu enfrentei foi a pandemia, porque nós tivemos que aprender a lidar com uma situação que jamais imaginávamos na nossa vida, né? De trabalhar à distância, de mobilizar todos,
todos, formar os professores, ensinar os professores a usar os meios de tecnologia, o celular, gravar suas videoaulas, encaminhar para os alunos. Então, esse foi bem complicadinho. E o interessante é isso, né? Desculpa te cortar, mas é interessante que ao mesmo tempo a gente vê que na tempestade que faz bom marinheiro, né? Pode ver Exatamente. como que os professores, por exemplo, que às vezes não tinham tanta preocupação em se informatizar e na questão da tecnologia, com esse perrengue se tornaram profissionais bem mais aptos com esse Sim, meio. Então, tipo, é interessante como que a dificuldade se transforma em traz um coisa. crescimento, né? Ô, Raul, tenho ditado o seguinte: uma tesoura, um papel e um pedaço de EVA para um professor, você vê a arte que ele faz. É, Você faz imagina? bastante. E agora, todo mundo usando celular, É, usando tecnologia, você não tem noção. Eu falo, o pessoal olha para mim e fala assim, mas como é que você sabe disso? Eu sou professor. É. A gente lê. Antes de você pensar em qualquer coisa, a primeira coisa que a gente Tem faz que não é hesita. A estudar, é gente estuda ler, tudo, Raul. tem que se virar, né? pesquisar. Entendeu? Porque antes de eu ser host de podcast, de ser marqueteiro de plantão, de ser da informática, eu sou professor. E o professor faz o quê? Ele lê, ele estuda, ele Planeja. planeja, ele pensa numa melhor forma da pessoa entender. Então, Re- às vezes, eu não vejo uma melhor profissão. Por quê? Porque é a profissão é, que forma todas as outras. Entendeu? E seja ela, você pode ser professor de qualquer coisa. Sempre precisa de um professor. E é. que com certeza molda um bom gestor, né? E Fica moldam interessante ver, justamente. tipo, às vezes pré-candidatos que são ligados à educação, que eu acho que é muito interessante nesse sentido. Porque a educação você está lidando diretamente, não é desmerecendo os outros setores, outras secretarias. A educação em especial tem essa parte subjetiva que ela está lidando diretamente com o futuro realmente da cidade, no sentido de estar formando as pessoas que estão saindo às vezes da escola, pré-adolescentes ou até no ensino inicial ali. Então, você está lidando com o futuro e você lida muito com a longo prazo. Esse a longo prazo, às vezes as pessoas deixam de lado, que é tudo que é curto e a médio prazo, mas o a longo prazo que às vezes que faz as transformações maiores É. na sociedade, na cidade, do que esses mais a curto prazo. E a Eu educação é acho, um exemplo desse, né? eu acho assim que para o professor não tem nada mais gratificante dele ver o resultado do seu trabalho. Por exemplo, ele pega um aluno lá no pré, que não conhece as letras. Hoje as crianças estão saindo lendo da pré-escola. Então, assim, vejo que para o professor isso é o resultado do seu trabalho, né? Ele vê o progresso do aluno, nada mais do que está colhendo os frutos que ele Olha, plantou, né? essas insistentes conversas com o João da Barroca, Aham, Uhum. entendeu? Eu vejo o é, aluno hoje meu formado, eu fico doido. é. Não, e tem professoras, tem diretoras hoje, que eu dei aula na Fiamma. Uhum, O professor, eu fico assim. Eu me assusto, Raul. é, Sabe? Às vezes, professor, eu dei aula pra você na é. Fiamma, né? E assim, cara, é louco. Nós tínhamos um outro aluno, já que você quer caso, vamos contar. Já que quer. Ele, Você brin- viu que você tem que ir cutucando pra sair? ele era um aluno também, assim, não tinha mais a mãe, o pai é alcoólatra, uma família de uns 10, 12 irmãos. E ele era muito agressivo, mas a gente conseguia levar. Eu e a professora Hilda sempre levava ele. E um dia o professor de educação física ia bater nele na quadra, porque não sei o que que o professor falou e ele ficou nervoso, iam se pegar. E aí eu segurei um, a professora Hilda segurou o outro, né? E hoje esse aluno é médico, né? Ele teve oportunidades na vida. Não, não é que eu tô pensando, não. Eu estava um dia no Banco do Brasil, encontrei com ele. Falei, ô, Ailton, onde você anda? Nunca mais te vi. Ah, professora, eu estou terminando medicina no Paraguai e já fiz a prova no UFGD e já vou concluir lá na UFGD. Falei, não acredito, menino, né? Porque a gente conhece desde pequeno. Então, no que você quer uma satisfação maior do que essa, né? Você vê Justo. um aluno que não daria nada por ele. Mas ele teve as oportunidades e teve o esforço pessoal dele. Ele deve ter seguido o exemplo de alguém. Então, isso é muito legal. O Legal. processo, né?
É o Tipo assim, processo. e eu acho que a carreira de professor até, às vezes, acontece situações que são até injustas, né? Por exemplo, né, ela comentou, por exemplo, às vezes o cara não lembra do professor que incentivou e tal. Só que se tiver algum professor que às vezes te desincentivou, às vezes, na sua história, você leva pro resto da sua vida. Os que te Sim, incentivaram, às vezes você não lembra. Então, tipo, é por isso que o Rodrigo falou, faz total diferença, porque marca na história da pessoa. Se torna uma forma de motivação para que a pessoa cresça. e assim, aluno, cada um tem a sua personalidade, né? Cada um de nós somos único. Então, não existe mais aquela história de se manter aluno um atrás do outro, sentadinho, né? Obedecendo. Eu sei que é difícil para o professor que está em sala de aula. Por isso que o professor às vezes fica estressado, fica doente, né? Por- Eu não vou falar nada, eu sentava nas carteiras, colocava todo mundo para sentar em roda, saía para quadra para dar aula, mas era o meu Isso. jeito, sabe? Hoje tem que ser metodologias integradoras, que o aluno possa participar de forma diferente, né? Ouvir a opinião do aluno, porque hoje a criança lá, ó, mal já está acessando o celular, já está pesquisando, já está fazendo tudo. Não, e uma coisa que eu acredito que seja muito mais difícil é lidar com essa quantidade de informações que você tem, porque tudo bem, é professor, mas você está ali, história, geografia, ciências, matemática, e hoje é tudo integrado. É, Hoje ele sabe que o reator de fusão tá lá com a questão dos chips nanoprocessado, com tudo aquele negócio, você tá ali, é. sabe? Recentemente, uma aluna falou para o professor assim: professor, o senhor está ultrapassado. Professor de história, enchendo o quadro de questionário para responder. Assim, professor, na era da tecnologia nós não podemos mais fazer isso. O professor ficou bravo, né? Está no final de carreira. Mas você vê, o jovem, ele quer copiar tudo isso do quadro? Não quer. Nós temos que estimular a leitura, a escrita, isso é essencial. Mas tem que ser diferente. A educação tem que ser diferente. É o desapego à decoreba, né? Uma das grandes críticas Exatamente. ao Fazer o ensino. aluno participar, ele ser parte daquela formação. Ele não só decorar o que está ensinando, ele realmente É, entender e fazer sentido para a vida dele, né? Zita, e você como você vislumbra a Mambai para daqui a uns anos? O que você espera de Mambai para daqui, vamos colocar aí, 10 anos? Só não vai me dizer que você quer estar aposentada, né? eu penso assim que a Mambaia ainda precisa de muitas coisas, né? Na geração de emprego, embora a Mambaia tenha crescido bastante, né? É uma outra cidade, teve bastante desenvolvimento, mas nós precisamos pensar para a Mambaia, né? A questão de universidade, novos cursos, formações. Hoje esses alunos tudo saindo fora, né? Indo de ônibus. A gente precisa ter mais oportunidades, né? Então, assim, um incentivo. É, agora, com todos esses empreendimentos que o Dr. Bandeira está deixando, já vai dar uma mudança na cidade, né? Já deu essa mudança. Mas nós precisamos pensar justamente pela educação, transformar pela educação de trazer essas possibilidades, né, para o nosso jovem, né, para o pequeno empresário, de uma forma assim geral, pensar no desenvolvimento da cidade. E isso é importante ser discutido com a sociedade como um todo, né? O que que a sociedade pensa. A semana que vem a prefeitura está discutindo o plano diretor, né? Então, dentro de um plano diretor já se planeja todo o desenvolvimento de uma cidade. Então, por isso que é importante a população também participar da elaboração do plano diretor. Legal, bacana. E a população entender como que é o Como que se mecanismo. Porque a processa? partir do momento que você entende, por exemplo, o plano diretor, mas o que é isso? Se a pessoa pesquisa, entende a importância que é, às vezes ela se propõe mais a participar ou opinar e querer entender melhor. Então, tipo, às vezes a gente conversa aqui com pré-candidatos a vereadores também, a gente pergunta qual que é o papel do vereador, papapá, e às vezes a própria população não sabe, né, qual que é o papel do vereador, qual que é a diferença dele de ser legislativo, qual de ser o executivo de um prefeito. Mas Então, tipo, é interessante o pessoal se informar, entender como que é o mecanismo e saber as brechas Uhum, para poder ajudar, né? eu acredito que hoje a população ela está bem mais informada. Eu acredito que Politizada nesse mais sentido, né? politizada, eles estão mais atentos. Por isso que eu acredito que hoje pessoas com mais formação, elas estão bem mais cotadas aí para
para Se estar elege- representando, Uhum. né, esses cidadãos no legislativo, no executivo, né, e estão sendo mais exigentes. Eu acho que é isso. Pelo menos é o que eu tenho percebido. Isso é bom, né? De Quanto todas mais as pessoas que eu exigente. converso sobre política, as pessoas têm sido bem mais exigentes com alguns tipos de atitudes dessas pessoas que colocaram o seu nome à disposição. Mas, Rita, agora nós vamos para a pergunta clichê do nosso programa, né? Que eu faço para todo mundo. Se você pudesse dar um conselho para Zita, quando pequenininha, para Zitinha, qual que é o conselho que você daria, Zita? Estuda. Esses dias eu falei para uma moça que foi lá reclamar, disse que a escola estava cometendo perseguições, porque ela era pobre, porque ela era negra. Falei, moça, eu não vim de família rica, eu vim de família pobre. E se hoje eu estou aqui na Secretaria de Educação, estuda. Então, o estudo, ele liberta a pessoa, né? Ele mostra os caminhos e as possibilidades. Então, estudar. Eu sempre tive muita vontade de estudar. Desde criança eu queria ser professora. Eu brincava na areia, dava aula para os meus alunos, imaginários, né? E estou aí hoje. Legal, bacana. Zita, eu quero agradecer a sua presença aqui no DigoCast. É um grande prazer te receber, você sabe disso. Minha vizinha de alguns anos. Minha vizinha de alguns anos. É. E é isso aí. Obrigado, Rita, pela sua presença. E os estúdios do DigoCast estão aí à sua disposição também, tá? Obrigada, Rodrigo. É isso meu aí. vizinho. Tamo junto.